amados irmãos, caros ouvintes, aliás, ouviram muito bem o que o pastor falou, não é? E agradecemos a Deus por essas palavras. Estamos em vésperas daquela grande conferência com o tema Tempo de Deus para Guiné-Bissau. Que maravilha, hein, pastor Beto? Foram felizes. Queria falar alguma coisa nesse sentido com relação ao tema e também apelar aos pastores, e, quem sabe, a pessoa que não é crente até, por estar interessado a assistir àquela conferência. O pastor queria falar alguma coisa nesse sentido. Pastor, eu tenho participado de grandes conferências missionárias em países, e a gente pode até citar um deles, um mesmo é o Brasil, ali bem pertinho do Brasil, um país, o Paraguai, quando naquele ginásio de Assunção, os ministros daquele país se uniram em torno de uma conferência e a gente pôde ver milhares e milhares de pessoas dizendo: Paraguai é do Senhor Jesus. E Guiné-Bissau está no mesmo caminho. Amém. Esse país, ele é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque tem muitos homens, mulheres, jovens de fé que amam ao Senhor. E esse novo tempo, pastor Beto, ele já começou. Amém. Ele já começou. A razão da gente estar aqui é porque a gente entendeu o plano de Deus e que é um novo tempo para Guiné-Bissau. E o meu conselho e o meu pedido que eu faço aos ministros, isto é, aos pastores, os presbíteros, os diáconos, os levitas, os músicos, os que tocam e cantam, se unirem em torno de um objetivo que é abençoar o seu povo, a sua nação. Eu tenho certeza que Deus já começou a fazer grandes coisas. E é por isso que nós convidamos para esta grande conferência missionária. Pastor Beto, grande conferência missionária. Amém. É um novo tempo e é o tempo de Deus para Guiné-Bissau. E o meu apelo é que o povo de Guiné-Bissau aproveitassem esse tempo e se apoderassem pela fé, porque grandes coisas estará fazendo Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Amém. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele criou cada um de nós, sua imagem e semelhança, para ser dele, andar com ele e também abençoar não só a nossa família, mas todas as famílias da terra. Grandes coisas está fazendo Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Laércio. Meu amado irmão Sultano, nesse momento, Deus ia mal e tem grandes planos para a vida. Para aqueles que pastores e líderes, crentes em geral, é conferência. Ainda tem lugar quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado não tem para amanhã, não vai ter tarde, mas não tem depois 6h30 até 8h30, que conferência é sábado. Dia de domingo não tem grande encerramento, mas quinta-feira não tem grande abertura nessa conferência. Vai para aquele lugar, na Igreja Evangélica Central, próximo de Jomave, traz de Mavegro. Você está convidado a assistir a essa conferência. Deus tem grandes bênçãos para a vida. Continua conosco, não abrimos dentro um bocado, palavras de Deus, para parte de Laércio. Pastor Laércio, vamos deixar esse tempo com o pastor, para ministrar a palavra para nossos raros ouvintes, nossos amados irmãos que estão neste momento a escutar essa mensagem. Obrigado, pastor Beto. E por falar em grande conferência, ainda deixa eu comentar mais um segundinho. Trabalhamos com conferências missionárias ao redor do mundo, em parceria com as missões que estão trabalhando ao redor do mundo, umas em 100 países, outra em 66 países, outra 160, e assim vamos trabalhando, preparando homens e mulheres de Deus para esta grande obra. E grandes coisas está fazendo Deus ao redor do mundo. E quando Jesus vier, porque nós cremos nas Escrituras, Ele vai levar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E Guiné-Bissau faz parte desta grande missão de levar o Evangelho ao redor do mundo, não só aqui em Guiné. Amém. E eu quero deixar a você, meu amado e querido ouvinte, nesta noite, uma palavra de Deus para o seu coração. Jesus, quando ele entrou na casa de Zaqueu, o publicano, ali houve uma grande mudança, uma grande transformação. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19.
nós podemos ver que Zaqueu era um cobrador de imposto e ele roubava o povo. Ele tinha uma vida deturpada. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, porque ele queria ver Jesus, e ele teve essa experiência maravilhosa com Jesus, Jesus não pediu nada dele. Ele mesmo expressou, quando estava sentado ali em sua casa, ele levantou e ele disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes a mais. E ele ainda disse algo mais profundo: a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Veja você, meu querido ouvinte, aqui houve uma grande mudança no coração de Zaqueu, que antes era avarento. Ele roubava a sua nação. Ele não tinha amor aos seus irmãos da sua própria pátria. Mas quando teve um encontro verdadeiro com Jesus, tudo começou a mudar. E aí foi onde que Jesus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus disse, versículo 9, ele disse assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E ele disse, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para ser dele, para andar com ele, para viver com ele, para ser a sua família. E é por isso que Deus o Pai, ele enviou Jesus com esta mensagem de salvação e de transformação. O coração de Zaqueu, ele foi mudado neste exato momento. Só uma pessoa que passa por uma verdadeira conversão e experimenta a verdadeira conversão, que pode dizer palavras semelhantes, porque o Espírito Santo toca e ele muda a cada coração. Quero deixar esta palavra de Jesus ao seu coração, no Evangelho de São João, capítulo 5, no versículo 27. Versículo 24, quando Jesus disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus o Pai, crê, ele diz, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amados, nós estamos de passagem aqui na face desta terra. E nós podemos ver que Jesus ele veio falando 2 vezes, na verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê. Ele não diz que vai ter a vida eterna, ele diz que tem. A pessoa já toma posse desta vida eterna, desta grande salvação. E ele disse ainda mais, não entrará em condenação. Porque existe uma condenação para aqueles que não creem. Existe uma condenação para aqueles que rejeitam a palavra bendita do Senhor. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, algo lindo aconteceu. Ele recebeu Jesus com alegria e a salvação não só entrou na vida dele, mas em toda aquela casa. Nós podemos ver que Jesus diz, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque tem vida eterna com Jesus. Falando da salvação da alma da pessoa, do espírito, da nossa vida. Ele diz, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Morte, quando a Bíblia fala em morte espiritual, é aquela pessoa afastada de Deus, alienada de Deus, não tem comunhão com Deus, não tem paz, carrega o ódio, a vingança, a amargura em seu coração. Mas o próprio Deus, ele diz nas Escrituras que ele colocou diante do homem 2 caminhos. O homem é livre para escolher o caminho que quer seguir, ou Deus que quer obedecer, ou os deuses. Mas Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus criador de todas as coisas. O Deus que criou nossas vidas, criou tudo que há neste universo, inclusive até a água que você toma, a comida que você come. Mas muitos desfrutam desta graça maravilhosa de Deus, mas não reconhecem Deus, Jeová, o Senhor, o Criador, como seu Salvador. E Ele enviou Jesus para nos salvar, a segunda pessoa da Trindade.
E nós cremos nisso porque nós temos prova muito vivas e muito clara. Porque Jesus veio, Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Deixa Jesus reinar em seu coração neste momento, aceitando a palavra do Senhor. E você, ministro do Evangelho, abençoa os teus irmãos, abençoa o pastor aí perto da sua casa, ou até mesmo aí perto da sua congregação, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. O povo de Deus deve falar a mesma linguagem, porque tem um Senhor, e nós temos que seguir os mesmos ensinamentos do Senhor e estar em comunhão. E para acontecer cada vez mais esse grande avivamento, de uma maneira mais rápida, é o povo estar unidos em torno de Jesus e desta fé viva e em torno de um projeto para esta nação. Lembrando que a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem tampouco os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Assim como Ele ouviu Zaqueu, assim como Ele ouve cada um de nós, Ele também quer ouvir você e quer libertar você desta tua enfermidade, destes teus pecados, deste caminho de angústia e decepção. Há um Deus Criador e Ele conhece você melhor do que você mesmo. Guarde esta palavra no teu coração e então você verá a glória de Deus em todos os seus caminhos. Pastor Beto, esta palavra rápida e que Deus colocou em meu coração para falar aos ouvintes deste programa.